Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, estou aqui para falar do último filme lançado por M. Night Shyamalan, sim, Vidro, ou Glass, que fecha aí uma trilogia do seu universo de super-heróis. Sim, fomos pegos de surpresa com aquele final apoteótico e épico de Fragmentado, mostrando que o universo era compartilhado e ele prometeu que teríamos uma trilogia que chegaria ao seu cume, ao seu ápice, ao seu final em Vidro. Em Vidro, acompanhamos o que David Dunn, sim, o personagem que apareceu lá em Corpo Fechado, estava fazendo junto com o apoio de seu filho. Eles abriram uma empresa de segurança, vendem câmeras, alarmes e tudo mais, e em alguns momentos do dia, o nosso queridíssimo David Dunn vai caminhar, como ele diz, dar uma passeada por lá, para investigar crimes e tentar encontrar a tal da Horda, que é o vilão, a besta, que o queridíssimo, incrível, inacreditável James McAvoy interpreta de maneira única, simplesmente sensacional. Enquanto isso, a Horda, ou a besta, que o James McAvoy interpreta, está lá novamente raptando garotinhas para se alimentar e seguir sendo muito do malvadão. O Sr. Vidro, Mr. Glass, que apareceu também em Corpo Fechado, neste primeiro ato ele não aparece no filme. Ele está em algum lugar escondido, coisa e tal. Acontece que o David Dunn finalmente consegue encontrar a Horda, rola o quebra-pau e ambos são pegos e são levados para um hospital psiquiátrico. E lá passam a ser estudados por uma médica que quer comprovar que não há nada de super-herói ali, mas sim um delírio muito extremo que essas pessoas estão enfrentando e que leva elas a ter esse princípio de superpoderes. Ela tenta sempre trazer alguma argumentação de algo que seria mais verossímil de se acreditar do que de fato a pessoa ter desenvolvido algum poder sobrenatural, sobre-humano ou sobre qualquer outra coisa. Dito isso tudo, o filme ele é o menos Shyamalan dos filmes do Shyamalan, principalmente deste universo que ele criou de super-heróis, mas é o filme que tem mais Shyamalan de todos. Explico. Ele tem aquela questão de ter um início de filme muito bem estruturado, o primeiro ato dele é muito bem feito, tem um ritmo muito legal, a trilha sonora ela é angustiante, ela está te preparando para algo muito grande e muito intenso, muito denso, pesado. E isso, de fato, de certo ponto de vista, realmente acontece. Digo de certo ponto de vista porque, vindo do Shyamalan, poderia vir algo muito mais pesado do que estava sendo mostrado ali em tela. Mas, como eu disse, é um filme muito mais amigável do que os outros. O segundo ato, como é comum dos filmes do Shyamalan, não só do universo de super-heróis dele, mas dos outros filmes que ele já dirigiu, é muito, muito, muito arrastado. Isso, para quem esperava um pouco mais de um filme um pouco mais dinâmico, digamos assim, pode ser um pouco decepcionante. Mas para quem conhece o cinema do Shyamalan, para quem gosta do trabalho dele, é um desbunde. Há todo um preparo de como que a psicóloga, essa doutora, vai trabalhar as, entre aspas, enfermidades que ela encontrou em cada um dos três sobre-humanos, vamos chamá-los assim, e como que ela tenta atacar eles de forma que eles comecem a duvidar da sua capacidade que eles adquiriram durante a vida e que eles possam corroborar com ela de que não existem super-heróis, apenas pessoas com problemas psicológicos. A partir do segundo ato, finalmente temos a introdução do Mr. Glass e de toda a sua sagacidade. E no terceiro ato, há de fato o que pode ser o mais próximo de um filme de super-herói. Tem embate, tem diálogos carregados de sentimentalismo, e frases de efeito, e coisa e tal, e aquilo outro, coisa e tal. Porém, cara, talvez aí que seja o grande problema. O final de Corpo Fechado é muito sensacional. Pula 10 segundos, eu vou falar um spoiler aqui. Quando tu descobre que tudo o que aconteceu com David Dunn foi só obra do Mr. Glass, porque ele queria comprovar que era possível sim existirem super-heróis, ele inclusive repete a mesma frase que ele fala lá no primeiro filme, no Corpo Fechado, em que ele diz que os quadrinhos nada mais são do que uma forma de história sendo contada por alguém que testemunhou alguma coisa. Então seria um super-homem, alguém viu um cara de fato parar um carro com uma das mãos,
e salvar pessoas, sair voando de uma cidade para outra e coisa e tal. Ele documentou isso através dos quadrinhos e tentando mostrar para o mundo que isso era possível. O final de Fragmentado, quando tu descobre que a besta não necessariamente é uma besta do mal e ela tá aqui na realidade para punir as pessoas que não são puras dentro do ponto de vista dela, é um ponto de virada interessante e o fato dela fugir também torna ainda mais interessante o que a gente poderia esperar de uma possível sequência, que acabou sendo Glass, ou Vidro. Enfim, o filme, ele tem esse grande problema, talvez seja mesmo, de fato, o segundo ato, ele é muito arrastado. E eu admiro os filmes do Shyamalan, eu gosto, apesar de ter um pouco de implicância com o arrasto que ele traz, não só para a condução da história, mas para as interpretações. Quem lembra de Corpo Fechado vai ver que, tipo assim, tinha horas que parecia que a galera tava em slow motion, tá ligado? De tão arrastado que era o que ele tava botando em tela. Tem toda a questão do preciosismo de cena, ângulos de câmera diferenciados. Ele sabe contar a história, mas o arrasto que ele te impõe é um pouco irritante em alguns momentos. E aqui talvez ele pudesse ter maneirado um pouco. A promessa de ser um filme de super-heróis diferente aqui se cumpre. Não há o uso de CG, efeitos especiais são pouquíssimos, as batalhas elas não são tão viscerais, até por conta talvez do Bruce Willis já não ser mais um garotão pimpão e coisa e tal, então as batalhas não têm uma plasticidade que a gente já tenha visto. Citar um exemplo aqui, os Demolidor ou Titãs da DC. Então, assim, mas as batalhas ela tem um quê de pé na realidade, assim. Então as pancadas são bem secas, a tentativa não na realidade de tentar matar o seu oponente, mas de sobrepujá-lo, deixando ele inconsciente, é uma coisa interessante, é muito bem feita, foi feito de uma maneira, digamos assim, com um pé na realidade ainda mais pautado na realidade do que os Batmans do Nolan. Vamos deixar dessa forma. Então, ele não é um filme ruim. Eu fui muito com o pé atrás porque o filme ele estreou há mais tempo lá fora, nos Estados Unidos, e a crítica caiu descendo a porrada, assim. Muitas críticas dizendo que foi o pior filme que Shyamalan já fez, que ele tinha perdido a mão de novo, foi um desperdício de tempo, ai meu Deus. E quando chegou no Brasil, algumas críticas que saíram antes falavam que era meio mussarela, meio calabresa, assim, tipo, meio que vai, não vai, mas no final foi. Então, eu fui com uma expectativa de, cara, eu quero entender o que deixou as pessoas tão irritadas ou frustradas com esse filme. Porque no final das contas, quando acabou, eu não me senti enganado durante 2 horas. Eu acho que há um desnivelamento, digamos assim, de alguns personagens em termos de importância e de como eles são inseridos na história e qual é a função deles para contar alguma parte dessa história. A incredulidade que eles passam a trabalhar de começarem a duvidar de si mesmos, ela poderia ter sido melhor explorada dentro desse segundo ato que já é muito arrastado. Eu acho que são poucos os momentos em que eles duvidam de fato de si mesmos e isso não é bem explorado. James McAvoy está com uma das performances mais incríveis que eu já vi nos últimos anos. As sutilezas de mudança de um personagem para o outro é incrível, ou melhor, de personalidade. É incrível, ele tem um domínio absoluto do personagem, dá muita vontade de que ele tivesse um filme realmente só dos personagens, saca? Das personalidades que ele tem. Não que ele não tenha sido bem aproveitado e fragmentado, e também aqui. Mas, cara, é muito curioso imaginar o que mais ele poderia ter apresentado em tela. Bruce Willis, ele tá um pouco mais apagado, mas eu acho que faz parte da personalidade do David Dunn ser como Bruce Willis construiu ele lá em Corpo Fechado, e aqui ele tem outras justificativas que são apresentadas lá próximo já do final do filme e que pra mim não me incomodaram. Bruce Willis, na realidade, ele já tá meio que no piloto automático tem um certo tempo, mas eu gosto do David Dunn que ele entrega tanto aqui quanto em Corpo Fechado. E o Samuel L. Jackson ele tá com uma cara de lunático e é muito legal a redenção que o personagem dele tem quando ele consegue de fato se mostrar o porquê que ele fez tudo que ele fez, como que ele fez, e te leva a questionar quem é o certo, quem é o errado, quem é o bonzinho e quem é o mauzinho. De fato, é um filme de super-heróis, não tem nada de Marvel nem de DC,
é uma pegada completamente diferente e eu acho que o cinema precisava disso. É o melhor filme dos três, dessa trilogia que o Shyamalan se propôs a trazer de super-heróis? Não, ainda prefiro Fragmentado e logo na sequência, se não empatado, O Corpo Fechado. São dois ótimos filmes, em ambos temos o que o Shyamalan tem de melhor para entregar, ângulos de câmera, filmografia perfeita, trilha sonora muito bem encaixada, elenco muito bem acertado. E não que aqui não esteja, mas, como eu disse, há um subaproveitamento de alguns atores e personagens e há algumas convenções, algumas escolhas que ele teve para conduzir a história que me deixam meio... Tá, eu vou aceitar porque eu quero entender aonde que tu quer chegar com isso. E quando tu chega no final é tipo, ok, não é um filme ruim como me venderam as críticas lá da gringa, não é um filme ultra, hiper, mega incrível como algumas críticas do Brasil também alardearam. Eu acho que é um filme ok, é um filme legal, ele peca por não continuar o legado que começou lá em Corpo Fechado e foi muito bom, foi ainda talvez melhor em Fragmentado e aqui ele nada mais é do que algo bom. Então é mais ou menos a comparação que eu faço com Liga da Justiça. Há um material original muito, muito, muito foda que poderia entregar um filme realmente inacreditável e o resultado final é tipo, tá, ok, é legal. E eu acho que não era isso que a gente estava esperando. Mas tá longe de ser uma grande decepção. Shyamalan já fez uma cagada muito maior chamada Avatar, até aquele A Dama da Água. Então assim, não se fie muito, é o pior que o Shyamalan poderia entregar. Tá longe disso. Mas dentro do que ele já construiu, talvez seja o mais fraco. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!